Estou iniciando aí o bate-papo. O meu nome é Luiz Guilherme, eu sou pesquisador da Embrapa Meio Norte, em Parnaíba, no Piauí, e nós vamos falar um pouco, a convite dessa reunião técnica pelo Jerônimo, representando os sindicatos e a responsável pela difusão da tecnologia do Sisteminha. E, nesse momento, ele é muito importante para que a gente converse e apresente o Sisteminha para as pessoas nesse novo momento que nós estamos vivendo. O Sisteminha é uma tecnologia social, ele começou em 2002, quando eu iniciei o doutorado na Universidade Federal de Uberlândia. Ele resultou num pedido de patente, que a universidade e a FAPEMIG são os detentores, e mais tarde, com a minha contratação pós-concurso na Embrapa, a partir de 2008, tivemos o apoio institucional para continuar desenvolvendo a tecnologia. Atualmente, o objetivo principal da tecnologia era de proporcionar para populações carentes a opção de combate à fome, de trazer uma diversidade de alimentos que pudesse atender às necessidades que são colocadas pela FAO e pela ONU e pela OMS. E isso está relacionado principalmente às exigências de proteínas, de carboidratos, de vitaminas e de minerais. Essa fartura que se pode obter no Sisteminha tem ganhado impulso porque os investimentos baixos e a forma de se trabalhar o Sisteminha é modular. Essa fórmula modular ela vai se integrando como num jogo de Lego, sempre balanceado, de modo a permitir que não se produza resíduos no Sisteminha, uma vez que cada momento em que se termina uma produção, tudo o que se não aproveitou na forma de carne ou de vegetal retorna para ser reintegrado ao sistema. E essas quantidades também são ajustadas de modo a não gerar excedente desses resíduos poluindo o planeta. E nós temos também, dentro dessa diversidade, a responsabilidade de trazer tudo que a ciência desenvolveu durante todo o processo, que apareceram as escolas de agronomia, as escolas de veterinárias, o desenvolvimento da genética, das informações de como cultivar o solo, a parte de melhoramento. Então, tudo isso de forma a trazer para que o pequeno produtor e principalmente as pessoas que estão em área urbana, periurbana e rural, e que tem a convivência da difícil luta do dia a dia de conseguir o seu alimento básico, possa aproveitar parte do tempo que ele tem disponível, ou mesmo até integrado no tempo total, dependendo da forma de produzir, e dentro de um planejamento que não interfere na qualidade de vida que a pessoa já tem, ou a forma de vida que a pessoa tem, interferindo positivamente na qualidade de vida que ela deseja. Então, o Sisteminha passa a ser uma atividade em que as pessoas têm necessidade de estarem insatisfeitas com aquela realidade que ele está vivendo. Então, ele procura a todas as atividades do Sisteminha, ela não é focada na pessoa, mas na forma de se produzir o alimento. Então, essa pessoa que já tenta ter acesso ao alimento, seja no trabalho agropecuário, seja num trabalho externo, ele sabe a dificuldade e o dispêndio de tempo e de recursos para que ele possa ter a fartura em sua mesa. Então, o Sisteminha tenta resolver esse dilema, trazendo um excesso de atividades para a pessoa, mas que ela mesma escolhe e que ela tenha o resultado positivo na sua vida. E, nesse aspecto, nós podemos ver o seguinte, que mais de 4 bilhões de pessoas que vivem em todo o mundo estão recebendo hoje menos de $4 por dia. Então, elas vivem com isso, famílias de 4 a 5 pessoas, cujo resultado do seu esforço diário de atividade ou de trabalho remunerado não consegue atingir a sua complementação de exigências, principalmente energética.
Então, se ele não consegue comprar energia para todos os membros da família, ele muito menos consegue adquirir recursos para proteínas, para minerais, para vitaminas. E é em cima disso que o Sisteminha teve como desafio, ou seja, de transformar se transformar numa atividade na atividade de produção de alimento, de produção de alimento normal. Isso é muito importante para que a gente possa avançar. Novamente aqui a sala completou e ele está me pedindo aqui o início de transmissão. E eu aceitei aqui para ver se consegue, se ele conseguir passar, a gente pode chegar até 200, 300 pessoas. Já tem 70 pessoas na sala e uma fila enorme de pessoas esperando aqui para entrar. Então, está tentando conectar para fazer a transmissão. Eu não sei se o meu som está ouvindo aí ainda. Estou aguardando um minutinho aqui para ela dar a resposta na sala. Calma. Um minuto, por favor. Vamos ver se ela entra. Eu não teria que entrar, está entrando automático. Mas não. Vamos guardar. Bom, eu vou deixar ela ali tentando entrar automático e nós continuamos aqui. Então, o sisteminha. Professor, hoje. Pois não, Giovanni. O som tá muito bom. Pode ficar tranquilo. Posso continuar, né? Então tá bom. Pode. Bom, o sisteminha, ele nasceu. Eu tive 3 mentores importantes no início das atividades do sisteminha. O primeiro deles foi a Jaqueline Novogratz. Nós vamos encontrar algumas palestras dela no TED. E o que é importante é que essa mulher, na década de 70, quer dizer, na época quase todas as histórias começam na África, né? Ela tinha pouco mais de 20 anos e com aquela tendência de querer fazer alguma coisa pelo mundo, tentar salvar o mundo. E depois de bastante tempo, quase 15 anos, né, em obras de humanitárias e conseguindo doações, observou-se que mais de 5 bilhões de dólares foram gastos com ações de caridade. E nem $1 desse valor se transformou em alguma coisa sustentável. Então, o que ela descobriu, o mais importante, né, e eu tirei a frase desse texto dela, é que nem sempre uma atividade é empresarial. Então, às vezes, né, apenas uma obra de caridade gerida por uma pessoa bem intencionada, que gasta um grande volume de milhares de dinheiro, né, apenas para manter um grupo pequeno de pessoas ocupadas, fazendo pequenas coisas, ganhando um mínimo de dinheiro e continuando a viver na pobreza. Então, esse questionamento, ele mexeu muito comigo no começo e foi um dos norteadores. Então, conforme eu falei, o segundo mentor do sisteminha, Muhammad Yunus, ele nasceu na década de 40, em Bangladesh, é prêmio Nobel da Paz em 2006 e é o inventor do termo microcrédito. Era um senhor de uma família de classe média alta, mas em Bangladesh, com muita pobreza, e observou que a maioria das pessoas pobres ficavam muito presas, no caso de lá, em ações de agiotas, não conseguindo ter o capital para pequenos investimentos. E então ele criou, né, o termo de empreendedorismo social. Então o Yunus, ele não é um beneficente, é uma pessoa empreendedora, mas desenvolveu esse termo do empreendedorismo social, gerando empréstimos pequenos para a família e uma série de outras empresas, onde, vamos supor, a própria situação de trabalho em que as pessoas poderiam viver, elas tinham como exercer pequenos empréstimos em função
não dessa ficha, né? Por exemplo, o empréstimo no banco hoje, você tem que ter o CPF liberado, você tem que ter algum bem, alguma garantia. O Yunus criou a ideia do microcrédito, onde a palavra, né, as pessoas, o vizinho que desse uma boa informação, e tudo já seria viável para ele exercer o trabalho. O terceiro mentor é um jovem também, o Andrew Yu. Esse jovem, em 2006, ele cofundou, ele visitou os países africanos também e criou uma pequena empresa, junto com outras pessoas, que oferece pequenos empréstimos às famílias de agricultores no leste da África. E esses pequenos empréstimos, ele faz isso em ferramentas, em sementes, em adubos, que possam produzir. Ele observou que muitos, o pequeno produtor, não tem acesso a insumos de qualidade, não tem acesso à informação. E esses dois gargalos acabaram se transformando também no nosso trabalho aqui do Sisteminha. E isso acabou sendo um ponto de partida para a gente. Atualmente, ele tem a empresa dele no Quênia e atendem cerca de 180 mil agricultores, pequenos agricultores, principalmente focados nas mulheres, e numa região grande, com mais de 8 países africanos sendo atendidos num sistema enorme de parceria. Então, essa parte dele também, ele não é beneficente, é um empreendedor, nesse caso não há caridade nenhuma no projeto dele, e vem sendo uma forma atual. Então, nos 3 passos, nós podemos ver que o desenvolvimento de pequenas empresas funciona. O Sisteminha, focado nesses 3 exemplos, ele passa a ser um modelo de empreendedorismo social familiar, onde o empreendedor tem apenas um cliente inicialmente, que é a própria família. Então, quando ele inicia o Sisteminha sem ter o apoio institucional, ele começa como sendo esse empreendedor. O público-alvo inicial do Sisteminha são as pessoas no limite da linha da pobreza, né? Então, ele foi preparado para isso, e à medida que foi evoluindo, nós fomos encontrando perfis de pessoas diferenciadas que também adotam o Sisteminha. O Sisteminha conceitual, ele incluía pessoas excluídas disso. Nesses slides, nós podemos encontrar pessoas indígenas do Maranhão, nós podemos encontrar pessoas de São Paulo, Minas Gerais e do Piauí. E se eu tivesse colocado aí também os africanos, nós poderíamos ver que a diferença estaria apenas na cor. Mas eu, olhando esse slide, eu não consigo distinguir quem é de qual estado. Se é de São Paulo, se é do Piauí, ou seja, a cara da pobreza é sempre a mesma, né? E mais tarde, essa tecnologia usada para essas pessoas, então ela teria que ser mais visual. A maioria está sendo analfabeta, a maioria não tem recurso, não tem capital, a maioria não tem prática nenhuma com a agricultura e a maioria passa fome. Então, como suprir todas essas necessidades com os recursos? E aí nós descobrimos que todo o potencial, toda a informação e toda a pesquisa necessária para que essas pessoas pudessem vir a ter a sua própria alimentação já estavam definidas. E é com isso que nasce, então, a ideia do Sisteminha, que vem se espalhando, né, por todo o Brasil, principalmente com ênfase aqui na região Nordeste, com o Piauí de epicentro, nós temos o Maranhão, o Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, a Bahia, ainda o Tocantins, mais lá embaixo, Minas Gerais, o norte de Minas, e atualmente se viabilizando para todo o país. E já saltando fronteiras, né, chegando até a reportagem para a Colômbia, pegando a América Latina, e, para o outro lado, a África, principalmente com Gana, Uganda, a Tanzânia, e mais ainda Angola, Moçambique, né, e diversos outros países ainda já iniciam contato com a gente através da FAO, no sentido de levar esse desenvolvimento para uma população cada vez maior. Nós temos
o segredo do sisteminha, a maneira que ele foi planejado, nós utilizamos os conceitos de dinâmica de sistema, onde as relações causais elas vão definir a necessidade dos passos que a gente faz. Essa relação causal, inicialmente, nós tínhamos ações humanitárias que são específicas, tratando de situações que são necessárias, urgentes, mais pontuais, mas que na dinâmica de sistema caracteriza pelo tratamento de sintomas e não de causas. Então é normal que os programas sociais iniciam com um grande empenho, mas ao final, depois que termina o projeto, a um determinado tempo, nós vemos o abandono. As pessoas não conseguem integrar aquele sistema no seu dia a dia e tornar isso sustentável. Então, no sisteminha, nessa relação dinâmica, cada produto e cada situação de produção é como se fosse um supermercado de ideias que podem ser escolhidas e elas vão se integrando, tendo a piscicultura como o fator principal, né, o coração do sistema, que a gente diz. Vocês podem observar as setas azuis, né, tendo alguma ligação direta com cada uma das produções que a gente tem no sistema. Essa rede aumentou e atualmente a gente tem em torno de 15 módulos e é o que a gente vai conversar um pouquinho nessa apresentação. Ela vai ser bem superficial, mas é uma apresentação interessante e importante porque ela deixa a gente entender, né, quais são os aspectos que são considerados no sistema e, a partir daí, qual a importância que isso torna para toda a população como um todo. Não só para aquela população carente, mas também, mesmo para a população empregada, nós vamos encontrar perfis de empreendedores, né, sociais com oportunidades de negócio muito grandes dentro do sistema, à medida que a gente consegue encontrar escala. E, ao mesmo tempo, uma independência muito grande também na solução de problemas para quando se tem uma família só. Nesse sentido, agora que nós conseguimos concluir, né, toda a ideia do sisteminha, nós temos algumas características importantes. Quando se lida com um sisteminha, que é a família, que procurou e que tem a informação, então, normalmente, essa família ela procura o sisteminha sem ter compromisso com o mercado. Ela busca um supermercado de ideias, algumas coisas e atividades que ela possa usar no dia a dia para resolver algum problema que incomoda naquele momento. Então, é altamente explorador da criatividade desse produtor. Também o escalonamento da produção, ele mexe com toda a forma de produzir agropecuária. Ele revoluciona, de certa forma. Então, atividades do agronegócio, por exemplo, todos nós que estudamos o curso superior, seja agronomia, engenharia de pesca, o escalonamento faz parte das grandes produções, de modo a você poder priorizar o custo variável da empresa, priorizar a entrada de receita, redução de riscos, né, por épocas de ano. E aí a gente traz esse escalonamento para o sisteminha do ponto de vista da produção mínima que satisfaça a família. Então, dessa forma, o milho deixa de ser plantado 1 ou 2 vezes por ano e passa a ser plantado semanalmente com o objetivo de gerar o milho verde para a família. E aí a colheita também é semanal e ela tem um pequeno excedente da necessidade da família. E o fato dele aprender a plantar direito o milho, ele pode se tornar um empreendedor e aumentar a sua produção de milho, já conhecendo todas as etapas de produção, ou ele pode, inclusive, reduzir ou eliminar a produção de milho assim que ele tem, né, no termo aqui nordestino, que ele abusar do consumo do milho. Para nós, lá na região sudeste, a gente conhecia o mesmo termo como sendo desagravo. Então, o sisteminha tem a característica de fazer o desagravo à fome ou abusar da fome. Quer dizer, você estava com fome, agora você tem alimento disponível porque é o escalonamento que dá isso durante o ano todo. Sai
da monocultura. Por exemplo, se eu tenho meio hectare e planto só de melancia e sou obrigado a vender essa melancia para um atravessador no mercado, e com o resultado, ou seja, o lucro operacional que eu tirar desse evento, eu pago as despesas e tiro o lucro líquido e vou para o mercado novamente para comprar os produtos que eu não tenho. Então, eu vendo melancia, compro frango, compro leite, compro carne, etc. O sisteminha inverte isso. Ele tenta fazer com que essa empresa familiar produza o máximo possível dos produtos que você compraria com lucro líquido no mercado. Então, quando você deixa de comprar no mercado e vende para você mesmo, entre aspas, você consumindo o produto que você acabou de produzir, você teoricamente ganha vendendo e buscando o mercado, porque as despesas, né, e a lucratividade em cada elo da cadeia consome grande parte do seu esforço de produção. Então, ele equaciona isso também, né? Por último, a formação do multiplicador popular. A formação do multiplicador popular ela está muito vinculada à autoestima. Então, a pessoa que não tinha a condição da sobrevivência ou que tem um resultado muito ruim com as atividades do dia a dia, de repente, ele passa a ter controle sobre o seu dia a dia. Ele já não tem mais preocupação com o que vai fazer no almoço amanhã ou no almoço daqui a uma semana. Ele consegue ter ideias dessas prevenções. E isso gera uma autoestima muito grande e transforma a pessoa no multiplicador popular. Então, eu tive exemplos de pessoas que, por exemplo, não saíam na porta, né, apenas o chefe dele, todos nós estamos ligados à extensão, conhecemos isso, em que as pessoas se retraem, né, para falar e para conversar. E no sisteminha, não, nós observamos uma grande empatia e uma visão bem holística e, ao mesmo tempo, as pessoas se sentem orgulhosas de mostrar o que aprendeu, de ensinar, de explicar. Então, isso é um grande passo, porque transforma numa escola muito grande. Você vai encontrar pessoas semi-analfabetas discutindo pH, discutindo alcalinidade, discutindo correção do solo, adubação, e isso, naquele nível, traz uma valorização muito grande. Então, o papel do multiplicador, hoje, para nós, é fundamental. Quando nós temos de desenvolver atividades mesmo da extensão, nós levamos esses multiplicadores populares, pessoas que estão satisfeitas e trabalhando, para que elas sejam os orientadores. E a parte técnica a gente fica orientando, coordenando, levando mais atividades, ficamos mais administrativamente, né, e deixando a coisa fluir. E ela flui naturalmente no sentido mais positivo que a gente pode ter, que é a produção de alimentos. O outro fator, vou pegar aqui o próximo slide, nós temos aqui, quando, no entanto, né, se participa de uma política pública em que a gente tem um número grande de famílias participando com o apoio institucional, essa instituição passa a ser também prioridade para mostrar ou para marcar o contexto do sisteminha, a gestão de todo o movimento do sisteminha. E aí não temos mais a preocupação da família, é uma preocupação de uma grande empresa. Quando nós falamos em biosisteminha, nós estamos falando em mercado. E mercado exige muito conhecimento, tanto na compra, quanto na venda, quanto na organização. E o produtor nem sempre está preparado para lidar com isso. Então, a parte técnica envolvida, por exemplo, quando a gente trabalha com 100 unidades de sisteminha no município, nós já vamos trazer uma série de problemas, né, de gestão, que há necessidade de ter uma formação adequada para isso. Então, fazer chegar insumo de qualidade de primeira linha a cada um dos beneficiários, muito importante. Fazer chegar informações sobre o uso correto do insumo é outro fator importante. Olha, fazer chegar informação não quer dizer fazer chegar a assistência técnica ainda. Fazer chegar a informação significa que o produtor tem curiosidade de desenvolver aquela atividade de modo a produzir melhor.
Então, a assistência técnica vai depois. Primeiro, ele tem que sentir vontade de plantar tomate. Ele começa a plantar tomate, ele já tem a ferramenta, e a assistência técnica agora, ela chega explicando o espaçamento, como que ele faz para fazer a poda no tomateiro, a adubação, detalhes de adubação, etc. Mas se ele não quiser, e o desejo não partiu dele em plantar tomate, ele vai ouvir todas essas informações técnicas, mas não vai absorver. Então, o sistema inverte esse papel também. Ele mantém a informação à frente para que haja um desejo sempre constante da pessoa buscar essa assistência com mais detalhe, com mais efetividade. E, por último, viabilizar as novas fontes de crédito vinculadas à tecnologia, de modo que permita a cada microprodutor de buscar o recurso para ele financiar cada um dos módulos que ele tem de interesse nesse universo de unidades que vai ter no contexto. Então, 1000 sisteminhas, pode-se escalonar 1000 sisteminhas. O que isso gera de impacto? Né? Nós temos o seguinte, um sisteminha insere no mercado, não tem problema nenhum com o mercado, a não ser a compra de insumos e alguma renda, ele não interfere. Mas 1000 sisteminha é o mercado. Pois não, Júlio? Pessoal, boa tarde aí. A sala é um sucesso, nós estamos com a sala lotada, graças a Deus. E eu gostaria de solicitar a todos e a todas aí que estão com a câmera ligada para a gente desligar as câmeras. Como a sala está cheia, a gente tem que aliviar a rede, tá bom? Então a gente deixar apenas o professor aí com a sua câmera ligada, tá bom? Obrigado a todos e a todas. Então, nós vamos observar o seguinte, que esse contexto, né, de mercado, o impacto que nós vamos ter para 1000 sisteminhas é fantástico. Né? O plantio de 25 sementes de milho por semana, ele acaba resultando em 1,2 milhões de espigas de milho verde por ano, mais de 250 toneladas de milho, cada família ocupando um espaço pequeno, no máximo de 36 metros quadrados, que pode gerar, inclusive, a ação de uso dentro das áreas urbanas. E trabalhando com apenas meio quilo de semente, o que permite ele, por ano, o que permite ele poder utilizar o que a ciência tiver de mais moderno, mais avançado, e que a gente tenha a recomendação técnica ideal. Mais de 360 mil frangos, né? Isso significa 720 toneladas. Se a gente pensar em 1000 sisteminhas, num município com 20 a 30 mil habitantes, nós encontramos mais de 1000 famílias, sempre nesse município, com pelo menos 10 a 20 aves. E, no entanto, não há uma produção tão grande de ovos como se a gente pensasse no sisteminha, que uma produção com 20 galinhas industriais, conforme nós vamos ver, produzindo até 18 ovos por dia, o que significa 540 dúzias de ovos por ano, e podendo chegar até 540 mil dúzias de ovos. Em 2016, isso representava 5% de toda a produção de um estado, como o Maranhão, por exemplo. Várias colheitas. E nós temos o ponto principal, que tudo isso é oriundo da água do peixe. O resíduo que sobra entre o que tem na ração, e se a gente pensar, por exemplo, a ração, mais de 70% de milho e soja, que foi produzido lá em Goiás, lá no Mato Grosso, onde foram gastos toneladas de adubos, principalmente de nitrogênio, fósforo, potássio, todo esse material que está retido na planta e que não se transformou em peixe, não se transformou em ovos ou aves, ele no sisteminha é reutilizado, então ele é recuperado. Então nós temos para a produção disso, em 1000 sisteminha, a reutilização de mais de 12 toneladas de fósforo. E nós estamos falando de ortofosfato, é o fósforo de injeção na veia da planta. Nós temos mais, então, a mesma quantidade de potássio, mais de 30 toneladas de nitrogênio. Isso tudo transformado, tendo a condição de transformar sem entrar nenhum centavo de compra de adubo extra, né, na produção, em abóbora, maxixe, cheiro verde, melancia, etc. Né? Então, atualmente, nós temos 15 módulos, o sisteminha, passando pelo tanque, galinheiro de postura, codornas, biodigestor, a estação de tratamento de água potável, carvoaria, etc.
E aí eu vou apresentar um pouquinho de cada módulo, né, para que a gente possa conhecer. Mas como que isso surgiu, né? Por que que eu posso chegar a ter 15 módulos e eles serem individuais e ao mesmo tempo serem trabalhados? Então, nessa tela, vocês têm ideia do software que eu utilizei no começo do planejamento. Eu deixei aqui as relações causais apenas para a ave, nem a do peixe, não é aquela que eu estou apresentando aqui para vocês, que sempre eu falo de peixe, então hoje eu resolvi mostrar o da galinha. E esse software, o Vencim, ele trabalha com dinâmica de sistema. Não é que ele faz a prevenção, ele faz a inter-relação de variáveis causais. Ele tem a vantagem, é um software gratuito, em que a gente pode trabalhar as variáveis e interrelacionar essas variáveis. Então, por exemplo, nós temos a relação principal seria a produção de ovos, ou ovos produzidos num determinado dia, e nós temos destino para esses ovos, né? Então, ele pode ser vendido. Vocês verem que cada nome que tem nessa planilha, nesse desenho, na ilustração, é uma variável que eu posso colocar N equações dentro dela que vão interferir nisso aí. Então, por exemplo, eu posso interferir com a parte econômica de custo de produção, o preço de venda. Eu utilizei como parâmetro as atividades de custo de produção que a Embrapa faz para granjas de 100 mil aves, né? Eu não consegui encontrar valores de custo de produção viável economicamente para menos de 100 mil aves. Então, eu utilizei esse princípio, né, das 100 mil aves dentro do sisteminha, onde a gente vai ter 20 aves de postura. E essas 20 aves, então, como que ele vai depender, né? O número de ovos, a quantidade de sistema implantado, o consumo de ração das aves, etc. A quantidade de tudo. E esse número de pessoas, né, que alimentam os ovos consumidos, etc. Então, cada uma desses nomes que estão aí foram as variáveis consultadas. Depois que a gente coloca as equações nesse sistema, para cada uma das variáveis, o que interfere, então ele vai gerar um resultado, né? E ele gera um resultado econômico, onde a gente vai poder quantificar o produto. Nós podemos ter a relação de custo, a relação de lucro anual, né, que é o lucro líquido, e saber as diferenças. E o que é importante aqui é que isso aqui foi feito também feito para cada módulo, e vocês podem brincar também, que o programa é gratuito, né, na internet. E nós temos, então, eu coloquei aqui a situação de ovos produzidos, né, do total de ovos produzidos por ano, o sistema que simulou, em função do número de sisteminha, a quantidade de ovos consumidos, então a família de 3, 4, 5 pessoas consumindo 3, 4, 5 ovos 2, 3 vezes por semana, durante o ano, o que ela consome, e o excedente, né, desses 6 mil, menos esse aqui, o valor de acordo com o custo de produção das 100 mil aves. Né, a mesma relação, ele produzindo aqui R$ 447 de lucro líquido. E já o consumo, o aumento na renda, pelo consumo dos ovos, ou seja, a pessoa deixou de pagar o preço que está sendo executado no supermercado. Então, aquela quantidade de ovos consumidos, se ele fosse ao supermercado comprar, ele teria que desembolsar um determinado valor, R$ 580. Então, aqui a gente vê uma diferença. Olha, ele vai consumir 1.452 ovos e deixar de gastar R$ 580 no supermercado. Ele vai produzir um total de 6.480 ovos, consumir esses ovos no supermercado e ter um lucro de apenas 447. Ou seja, ele consumir o produto que ele produziu em pequena escala é mais lucrativo do que ele vender esse produto em pequena escala. Então, mesmo se ele produzir grande parte desse produto e repartir com os vizinhos, ele ainda tem mais lucro, porque o vizinho também vai repartir alguma coisa com ele depois. E nas comunidades muito pobres, essa solidariedade é uma constante. Então, as pessoas se relacionam de forma diferente da parte urbana. A viúva tem um determinado apoio da comunidade. E aí, somando esses dois valores, o lucro líquido anual subiu de R$ 447 com o alto consumo para R$ 1.028.
E isso apenas em um produto do sisteminha. Quando a gente estende esses mesmos cálculos para todo o número de sisteminha, aí passa a ser fundamental de importância na eliminação da pobreza e geração de segurança alimentar. E o sisteminha, então, passou a evoluir, inicialmente sem ter nenhum apoio institucional, no sentido de busca de recurso, de apoio, e mais o produtor, os pequenos produtores, entenderam a ideia do sisteminha e passaram a trabalhar o conhecimento tradicional na solução dos problemas e levar à tona, mesmo sem dinheiro, ou com muito pouco investimento, a construção dos tanques que evoluíram a partir do modelo que estava na patente lá da universidade em 2002. Então, esse mesmo modelo sendo repetido por diversas tecnologias dos produtores, passou a virar a situação do sisteminha, integrando hoje até em projetos arquitetônicos, né, para fundos de quintais mais elaborados e com o objetivo final de produzir peixe, iniciando aí um terceiro perfil, onde pessoas que não necessariamente passam fome, têm necessidade, buscam um projeto de sustentabilidade para a produção de qualidade de vida, de ter uma alimentação mais saudável, de ter uma ocupação real próximo de casa, com um determinado conhecimento técnico. Aí nós temos a visão também interessante de como evolui o empreendedorismo, né? Hoje eu tenho ex-alunos trabalhando, já criando pequenas empresas, aqui mesmo em Parnaíba, na produção de alevino, na distribuição de ração, gerando parcerias e fazendo chegar. Aqui nós temos uma família em Paulistana, né? Lá no pleno semiárido nordestino, fazendo chegar um kit de ração com 7 rações diferentes, em tamanhos, em proporção diferente, adequada ao peixe, de modo que o produtor, ao final, com 150 levinos, os consumos de ração, ele não gaste mais do que R$1, R$1,50 por peixe, para ter o alimento na mesa com 200, 300 gramas a partir dos 90 dias. Então, um tanque desse aqui, em pleno semiárido, né, as pessoas podem construir mais de um, tem uma transformação. Nós temos na sala uma representante interessante em Pernambuco, que é a Cláudia Leal, que teve também o apoio da Embrapa e a busca de ementa, e hoje trabalha já com quase 15 famílias, né, em pleno sertão pernambucano e Inajá, que é uma experiência fantástica. Na hora nós vamos convidá-la também para fazer um bate-papo, né, porque a minha ideia é que nos próximos tempos eu já não seja o ator principal aqui da palestra. E aqui nós temos a diferencial grande do sisteminha, isso, fazer chegar insumo de qualidade. O que é insumo de qualidade? Nós podemos ter um insumo de qualidade criado ou trabalhado com todo o critério que a ciência dá. Então, hoje, os 2 grandes exemplos que nós temos é a busca por linhagens de aves que podem ser adequadas ao estilo caipira. Olha bem, não é a galinha caipira, é uma galinha industrial de grande performance de produção de ovos, selecionada para a postura de ovos, não choque e tudo, por mais de 30 anos, de modo que essa ave possa ser criada num estilo caipira, com mais conforto, adequado às condições da família, e produzir retorno, né, para ela em economia. A mesma coisa aí com o frango, né? O avanço da tecnologia em 20, 30 anos permitiu se chegar num frango que hoje, com 21 dias, um pintinho atingir 900 gramas, com pouco menos de 1 quilo de ração. Então, isso permite a gente fazer a criação de aves com alta performance no sisteminha, adequando, né, instalações simples, confortáveis, com piquetes, né, trazendo aí o escalonamento, seria o pastejo rotativo para as aves, a proteção contra a umidade, o comedor adequado à altura do peito, a ração adequada com os nutrientes que ela precisa para a postura, e a gente ter uma grande produção de ovos com um estilo de vida bem mais adequado. Permite também a gente ter a criação, né, instalações pequenas, por exemplo, no sisteminha a gente utiliza 4 baias
de 1 metro quadrado cada uma, protegida com a tecnologia industrial do frango de corte, produzir a partir de 30 dias, escalonamento nas 4 baias, a cada 10 dias entrando 10 pintinhos de frango de corte. A partir de 30 dias a família pode abater 1 frango por dia o ano todo. Então, muitas vezes ele faz a criação da galinha solta, não produz os ovos, a galinha choca, fica com 2, 3 pintinhos. 3, 4, 5 meses depois ele coleta o franguinho no quintal, leva para a cidade e vende. Paga uma conta de celular e passa no supermercado e compra frango congelado para levar para casa. Então, se ele tem acesso, né, à tecnologia de como produzir esse frango, agora ele produz em casa. E todo esse resíduo vai ser trabalhado nas outras produções do sistema. Então, aí nós temos a produção da codorna também, né? Uma instalação pequena, uma área um pouco maior de 2 metros quadrados, com a gaiolinha protegida para que não haja interferência de gato, de rato, né? Para atacar as aves. E numa pequena gaiolinha com 30 codornas, ele pode colher até 2 dúzias de ovos por dia. Elas ficam adultas com 45 dias, enquanto a gave de postura com 18 semanas ou 6 meses. Então, a partir de 45 dias iniciado o sisteminha, a família já tem ovos para poder começar a alimentar e a fazer bolo, a fazer as atividades, né, tendo uma proteína de altíssima qualidade. E no final ainda tem a codorninha mesmo para o seu consumo, se precisar. Outro animal que vem se destacando, que se destacou muito no sisteminha e veio a partir dos indígenas, né, da demanda dele, é conhecido na América Latina como cuy, ou o porquinho da Guiné, né, ou o porquinho da Índia para nós. São baias pequenas também, de 50 centímetros de altura, de 2 por 2, onde a gente cria famílias, né, a gente trabalhando com 3 a 4 famílias, de um macho para 8 a 10 fêmeas, permite a família conseguir, com custo muito baixo, a partir de 60, 70 dias, carne de altíssima qualidade, né, cerca de 2,5 kg de carne a cada 15, 20 dias. Então, isso aí também é um avanço fantástico, e a Univasf, né, que é a Universidade do Vale de São Francisco, em Juazeiro, Petrolina, com o apoio do professor Renê e do Márcio, vem desenvolvendo e já tem TCC, já vem trabalhando, inclusive, para dissertação de mestrado, com atividades de corte, qualidade de carne e tudo, e um animal herbívoro e altamente importante, né? Nós temos o consumo no Nordeste era muito grande do preá nativo, e esse porquinho pode substituir tranquilamente, e no caso indígena, substituindo parte da caça. Nós temos também, né, a formação, aproveitamento da água do peixe, ela pode ser readequada para a produção de aquaponia. Tanto para a formação de forragem para pequenos animais, como o porquinho da Índia, né, o cuy, ou para cabras, ou mesmo para uma vaca alimentada no período de seca, como também para a produção de vegetais. Aqui eu tenho um exemplo de Goiás, onde o Johnny Mike trabalha com a produção intensiva de alface no fundo do quintal e produzindo atualmente mais de 4.000 pés de alface sozinho, iniciado com o sisteminha, no aprendizado da hidroponia, transformada depois com a aquaponia a partir da água do peixe. Então são N oportunidades e situações que aparecem. A caprinocultura, né, para a família, é muito importante. Ela ter acesso a animais de qualidade, seja a cabra sâmia, toquemburgo, ou uma outra raça que possa ser bem leiteira, é apenas um animal, e em casa ele não precisa ter não é uma grande quantidade de alimento necessário, pode ser produzido pela companhia, pode ser produzido também num pequeno pastejo rotativo na cidade, e você ter uma cabra para a produção de 4 a 5 quilos. Os melhores exemplos que nós temos estão aqui em Esperantina, no estado do Piauí, e principalmente com o pessoal da Dona Zita, Paulo Brasil, que vem organizando esse trabalho com as cabras excelente no sisteminha. Agora, um outro animalzinho importantíssimo no sisteminha e que ainda
as pessoas dão pouco valor, mas é muito interessante, é a produção da larva da mosca doméstica, né? Com apenas 3 gaiolinhas de 80 centímetros de lado, né? 80 por 80 por 80, e com a tecnologia adequada, nós podemos criar por gaiola até 5.000 moscas dessa doméstica. E com qual finalidade? Elas vão ser alimentadas com água, leite, açúcar, as adultas, e o farelo de trigo, o substrato. A vantagem é que a gente pode produzir até 2 kg, 2,5 kg dessa larva por dia. E essa larva, ela consegue retirar do farelo de trigo com 16% de proteína, ele molhado e na degradação, as bactérias que se desenvolvem, as larvas da mosca alimentam quase que exclusivamente de bactérias, elas conseguem retirar e produzir uma proteína de altíssima qualidade. Então, a larva da mosca chega a 45% de proteína na sua composição e ela tem ainda quase 26% de óleo. Então, ela se transforma num alimento fantástico. A ideia da larva, inicialmente, as pessoas do interior utilizavam muito o cupim para alimentar os filhotes de perus ou para alguns peixes e tudo. Mas aqui nós podemos utilizar em parte na alimentação das aves, a alimentação. Nós tivemos alunos aqui da universidade fazendo alguns ensaios para TCC e nós tivemos muito sucesso na criação também do camarão marinho, vanamei, né, utilizando em determinados momentos a alimentação com a larva da mosca. Eles aceitaram, reduzir o custo, o que permite levar também o camarão para a população de baixa renda. Vamos ver mais aqui. Outro módulo nosso do sistema interessante, o biodigestor. O biodigestor teve início também de uma parceria com o Sindicato Rural em Pernambuco, onde o pessoal tinha trabalhado bastante, mais de 70 sisteminhas implantados, mais de 70 biodigestores implantados num determinado modelo, e um modelo que se adequou bastante ao sisteminha. Nós fizemos uma integração onde pessoas do sisteminha puderam trabalhar em conjunto com o pessoal do biodigestor e esses foram trazidos para cá também para trabalhar com o sisteminha. E desse casamento surgiu uma situação favorável. Nós introduzimos o suíno, né, que acabei esquecendo de colocar o slide do suíno, que é escalonado 2 suínos por mês. Eles entram com 10 a 15 quilos, um suíno de raça, pode ser o Large White, ou Landrace, né? Ou Pietran, ou então um tricross desses animais. Entram 2 animais com 10 a 15 quilos e com 90 dias eles saem com 70 quilos. O resíduo gerado do escalonamento de 30 em 30 dias com 4 baias permite produzir uma quantidade de gás, de biogás, retirado diariamente, para suprir 2 botijões de gás por mês. Então, nós conseguimos produzir uma média de 20 a 30 quilos de gás por mês com os resíduos do sisteminha. Então, entra o resíduo da cabra, do suíno, da galinha de postura, do frango de corte, do porquinho da Índia, o resíduo do peixe. Todo esse material é decomposto dentro do biodigestor, ou então, na ausência dele, vai para um sistema de compostagem escalonada cada 15 dias, e daí vai ser produzido, então, a minhoca, né? Então, a minhoca, a vermicompostagem, que vai finalizar o processo da compostagem no terreno, é o que a gente tem de finalização. Então, todo composto produzido no sisteminha, ele não tem destino para servir de adubo à planta, inicialmente. Ele tem um destino de servir de alimento para a minhoca. Nós usamos a minhoca californiana, ela é adquirida já em mercado através do casulo, e a finalidade principal é a de transformar a matéria orgânica, ou seja, refinar a matéria orgânica de modo a deixar todos os minerais disponíveis para a planta. Nós fazemos isso geralmente aqui no Nordeste em suporte elevado para dificultar o acesso de formigas. Nós temos formigas corredeiras aqui que atacam muitas minhocas, então os pés facilita a gente colocar um inseticida ou colocar um protetor de óleo queimado ou alguma outra forma, e também o sombreamento e a ventilação.
permitindo a criação dela em quantidade. E o humus é utilizado nas lavouras, né? Então, nós temos também um outro módulo, ele geralmente é implantado a partir do 3º ou 4º ano, que a pessoa já tem um sisteminha, onde se aproveita as podas das árvores frutíferas na confecção do carvão. Então, é mais um conhecimento tradicional, né, utilizado a carvoaria de vala, e essa carvoaria artesanal gera, então, um aproveitamento melhor desse material para não perder. Essa lenha, se ela ficar estocada aqui, nós temos um ataque muito grande, às vezes, de cupins, se perde, e a pessoa não utiliza. Mas o carvão pode ser estocado, pode ser transformado numa fonte de renda, com isso evita-se desmatamentos no entorno e também agrega valor para a família, que passa a ter também a opção do churrasco, né, no final de semana, já com o carvão comprado, sem precisar de ir no mercado. Nós temos também a produção vegetal, né? A produção vegetal toda escalonada, e o que vai ser importante nesse caso é que a família ela vai plantar, aqui o milho está plantado na sequência, está mais didática do que na realidade, que na realidade a gente não precisa ter um ponto certo para o plantio do milho, ele pode estar espalhado no quintal. É feita uma vala de 5 metros com 15 centímetros, e depois a pessoa planta as mudas, né, de 20, que elas são feitas semanalmente, então elas vão dando a diferença de idade, né? E é plantado também o feijão, e nós temos então uma linha de milho com 1 semana de diferença uma da outra, permitindo a família encher a sua cesta básica de produtos do sistema. Nós temos ainda, interessante aqui de observar, por último, né, os últimos módulos que nós temos hoje, a ETA, a Estação de Tratamento de Água, é um projeto que eu estou encerrando agora, e antes da pandemia, né, da gente entrar nessa fase de quarentena, eu encerrei a entrega, né, desse produto. É uma estação que utiliza energia solar, a gente pode automatizar e pode fazer ela semi-automatizada, com a capacidade de transformar até 1.000 litros de água por dia para a família ter água, de certa forma, potável, né, e distribuído para a família, para os animais, dessedentação dos animais, e com uma facilidade, uma simplicidade muito grande. O processo, ele tem algumas fases, as mesmas fases de tratamento do sistema convencional, que traz a sedimentação, ele tem primeiro a floculação, a sedimentação, depois ele tem a cloração e tem a estabilização da água, né, correção, e a redistribuição dela para casa, utilizando em todos os fatores. Então, aí é um avanço também, um custo muito baixo, e aqui foi utilizado com o recurso da FAPEP, né, e com a integração da gente com o trabalho da Embrapa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, a ação aqui do multiplicador popular, né, a interação entre pessoas do semiárido. Aqui eu tenho o seu Zé daqui de Parnaíba, eu tenho um outro, o seu Zé também, né, da região de Picos, né, pessoas de Esperantino, da África, em Gana, né, e hoje o mutirão para se fazer essas instalações é muito comum. E nós vamos em frente, né? Por último, nós temos aí o objetivo final atingido, que é a família com fome e a família sem fome. E esse é o primeiro passo para resgatar a dignidade, seria o prato cheio, e a partir daí a pessoa se sente livre para buscar as oportunidades de negócio que puder encontrar. Então nós estamos aqui com 53 minutos, né? Que é mais ou menos o tempo que eu previ. E gostaria muito de agradecer e ficar à disposição para as perguntas, tá bom? E pelo jeito nós continuamos com a sala cheia aqui, tem 74, tem muita gente de fora, eu não consegui resolver o problema. Professor? Da sala. Pois não. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu vou abrir o áudio para que as pessoas possam perguntar e a gente vai organizando. Ou Jerônimo, como... Jerônimo, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta
Sim. A questão da apicultura, da Sim. abelha, ela conexão entra com o também. sisteminha. Sim. Ela entra na polinização, principalmente nas áreas semi-rurais, periurbana e rural, com as abelhas normais, a abelha europeia ou africanizada. E já nas áreas mais próximas, né, periurbana para urbana, a gente procura trabalhar com abelhas nativas, principalmente sem ferrão, que facilitem a polinização, né, a utilização de frutíferas. No segundo estágio, terceiro estágio da implantação do sisteminha, porque no primeiro estágio nós temos a implantação de grupos vegetais mais consistente com a produção de energia para a família. Logo em seguida, vegetais olerícolas e frutíferas de ciclo curto, depois chás e temperos. E no último ciclo, quando a gente trabalha com as frutíferas de ciclo longo e as árvores de ciclo longo, a abelha entra no sisteminha para promover essa polinização e aumentar a produtividade em geral. Além do mel, que seria um excelente alimento. Ela não está o slide aí, eu não coloquei a abelha, mas ela está lá no ciclo, né, inicial que eu coloquei e faz parte, sim. Tá bom? Okay. Obrigado, professor. Pois não. Aí eu vou abrir o microfone, deixar a sala, vou tirar todo mundo aí do mudo, para que as pessoas possam se manifestar. Então, acho que já está aí. Nós temos 74 pessoas e está livre aí o bate-papo. Professor Luiz. Pois não, Cláudia. Uma dúvida em relação a esse novo módulo, que é o de tratamento de água. Aliás, parabéns, viu? Ele seria como um dessalinador também? Não. Teria essa função? Não. A função dele seria só mesmo de clarificar a água, né? Retirar nas partículas sólidas, fazendo o processamento que a gente vê de normal das estações de tratamento de água urbana. Então, ele teria as fases, né? Seria... A gente tem o recebimento da água, depois tem a fase de flotação, sedimentação, e depois a cloração, e aí armazenamento e distribuição da água. E em cada fase dessa aí tem os parâmetros, né, que a gente vai ter de utilizar, mas essa parte da salinidade não. Mas poderia ser uma estação, por exemplo, que pode atuar paralelo à cisterna calçadão, que armazena água no semiárido da chuva, mas que durante o tempo que ela está presente na família, ela não passa por nenhum tratamento. E às vezes a gente tem contaminação, né? Ou por animais, pequenos animais, aquela tampa que destrói alguma entrada de animais na água, poderia ser retratado com essa estação. Certo. Em relação a essa questão zoou agora. Dessalinador. Aí é outro aspecto, que não está no sisteminha. Assim, no semiárido show, eu não sei se o senhor observou que eles estavam apresentando uma plataforma de vidro, com zinco, era algo bem simples mesmo, que poderia servir como dessalinador e ser mais um módulo no sisteminha. Sim, não, eu achei bastante interessante aqui. Sim, poderia ser testado, principalmente aí na sua região de Inajá, onde vocês têm água mais salobra, né? O sisteminha ele é aberto. Vocês viram que eu começando ali com os módulos, à medida que a gente tem a necessidade da família satisfeita, não tem problema. Tá? Mas seria um teste também, como foi esse da estação. Isaac? Acho que é o Isaac Ramos, que entrou primeiro aí. Isaac ou Josivaldo, quer falar? Professor? Pois não. Uma dúvida, com relação às tabelas, com o período de plantios, como é que fica isso nas diversas regiões do Brasil? Então, cada local, o sisteminha, nós iniciamos ele aqui em Parnaíba. Como que ele está dando certo lá na África, como que ele está dando certo lá na Colômbia, ou em outros locais completamente diferentes? Porque ele não é fechado. Então, ele só tem tabelas de referência. Por exemplo, aqui,
em Parnaíba, nós temos uma temperatura média próxima de 30 graus. O chuchu, ele é uma planta que exige um clima menos, de 25 graus, para florescer e para produzir. Então, aqui se planta o maxixe. E na região mais fria, planta o chuchu. Então, por isso que a regionalização, quer dizer, a tabela é uma referência e ele não é fechado. Os princípios que são aplicados no sisteminha, aí no semiárido, vai enriquecer a gente. Um exemplo, tem uma série de plantas que são resistentes à água salobra. A triplex, que é uma forrageira, a cana de açúcar também, o feijão costuma ser também algumas espécies. Então, esse conhecimento local, ele é muito importante para que a pessoa consiga fazer as adequações do sisteminha na sua região. Ele não é fechado. Professor, Pois não. em relação à pergunta do colega, aí, eu acho que devido à pandemia, a gente até não conseguiu, mas a gente estava com uma parceria, que eu tenho fé em Deus que a gente vai dar continuidade a isso futuramente, com o pessoal da Itália. Eles estavam colaborando com a gente, e agora em novembro viria uma turma da Itália de estudantes para conhecer o sisteminha aqui em Inajá e tentar encaixar lá na Itália dentro das possibilidades dele, o que poderia dar certo, entendeu? Sim. Então, essa semana eu recebi comunicado de moradores na Austrália, pessoas querendo utilizar o sisteminha lá também, mas quando saber a temperatura de 16 graus, vai ter de fazer outras adaptações. Pois não, vamos passar aí. É o Francisco Alves, né, que está na frente. Professor, boa tarde. Boa tarde, Francisco. Sou o Francisco Alves. Sim. Sou o Francisco Alves aqui do projeto do alho, né, da cadeia produtiva do alho, da região de Picos. Precisamente eu moro em Ipiranga, mas sou um dos responsáveis pelo projeto dentro do estado, participo da associação e sou técnico da associação do projeto. Nessa nossa região aqui em Picos, existe algum produtor que já trabalha com sisteminha? Sim, a região de Picos nós temos Paulistana, né? E vocês têm aí também O doutor Luiz? Lá em Petrolina, Juazeiro, né? Tem a Univasf, que é um local interessante de observar, porque tem um sisteminha conceitual dentro da universidade. Onde o professor René e o Márcio podem ser contactados. E mais distante um pouquinho, a própria Cláudia, né? E Inajá, que vem desenvolvendo um trabalho fantástico, com muitas famílias, seria lugar de visita. E Paulistana, Instituto Federal também vai iniciar. Pois não. Agora, vamos lá. Zé Maria. José Maria Gomes. Ei, doutor. Ah, não. Boa tarde. Primeiro, agradecer aí a sua belíssima apresentação e colaborar com disponibilizar esse conhecimento para todos nós. É uma dádiva mesmo, principalmente nesse período de pandemia. Eu queria, se possível, o senhor falasse um pouco sobre como é que é feita a alimentação no caso do biodigestor. Quais são os animais que são utilizados, a quantidade de energia produzida, alguma coisa assim, o que é suficiente mesmo para alimentar no sistema em si? Pois não. O biodigestor, ele trabalha com os resíduos animais. Aqui nós trabalhamos com, ele pode estar específico para o suíno, né? Para o esterco das aves, o esterco do porquinho da Índia, da cabra, de gado. Então, ele tem algumas medidas e a gente pode passar. Depois, eu vou anotar aqui o nome do Jerônimo. Só um minutinho, deixa eu terminar a resposta dele, aí já te dou a palavra aqui. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, você tem umas dimensões, a gente tem material para isso, e eu vou colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no bate-papo, um link para vocês participarem de um grupo do Sisteminha, que é o Sisteminha Online, que tem acesso pelo grupo do Telegram, e que todas as informações, tem muita informação sobre, não só do biodigestor, mas da parte toda do Sisteminha, e ele permanece livre, né?
desde o primeiro participante há 2, 3 anos atrás, até agora, o material lá de fotos, de PDF, de informações de artigo ficam disponíveis. Então, eu vou colocar o link aqui no bate-papo para que vocês possam entrar e participar. E aí fazer o contato com a gente também no privado para que a gente possa trabalhar. Tá? Temos o Douglas, né, que estava pedindo... Ei, doutor Luiz. Maria. Pois não, Douglas. Doutor, tudo bom com o senhor? Tudo em paz. Eu sou o Douglas, sou coordenador nacional da Associação Nacional dos Técnicos Agricultores Brasil, né? Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de assistir, né, essa palestra aqui. E uma pergunta, né, e dúvida, né, porque a gente mora num país que ele é um país assim diverso, né? Por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, né, 70% da agricultura, né, basicamente é uma agricultura, né, familiar. E como que eu atuo na Prefeitura Municipal de Vila Velha, eu atuo como resgate de fauna, resgate e manejo. Então, a gente trabalha com um conceito de bem-estar animal. Então, eu percebi que o sistema é bem tranquilo, né, bem calmo com a questão da criação de diversas espécies. Só que a gente se depara com a legislação ambiental. Eu não sei se aí na sua região você tem esse problema. Por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, nós temos a outorga. Então, todos os produtores, né, independente, né, diferente nível, se haver uma necessidade, né, solicita. Agora, e quando é esse aumento de pessoa, né, de produtor, e trabalhar com esse sisteminha? Eu não sei como que aí na sua região ia funcionar. E outra coisa. E outra coisa, a questão o senhor citou aí na palestra que tem um compromisso com o mercado ou não, mas e como que fica a questão das pessoas, né, buscar o seu empréstimo, né, no banco, né, sua adequação, né, junto... Porque a pessoa ele vai sair, né, do escuro e vai para o novo. Isso. Eu entendi. Douglas, as duas perguntas são muito interessantes. A primeira é o seguinte: no sisteminha nós não trabalhamos com animais nativos, já para evitar problemas com a legislação. E também nós temos, por exemplo, hoje existem linhas de crédito para o mercado, para o Nordeste, o Pronaf. Né? Então, tem um Pronaf tipo Agroamigo, que tem até um valor aí de R$5.000, que dá um investimento inicial para as pessoas. Bom, tem algumas formas. Se eu for trabalhar, por exemplo, se eu for apresentar no banco uma proposta para fazer a criação de 20 galinhas, eu vou na casa de todo mundo, na área urbana, periurbana e rural, praticamente todo mundo que produz galinha tem algum galinheiro. Mas se eu for entrar com uma proposta e o gerente interpretar que eu vou fazer avicultura, a legislação da avicultura é um calhamaço que vai dificultar. Então, você, na hora de fazer a proposta, você entrando com reforma do galinheiro, que galinheiro de casas aí de pobre, né, das pessoas mais carentes e tudo, é um cercadinho de rede, de ripa, de tudo. Então, se você entrar com a reforma, não tem nenhum item da legislação que impede você de fazer. Tá? Ao mesmo tempo, como o quintal, você vai ter a horta, vai ter esse plantio, se você pedir lá para construir um tanque de peixe, né, nós, na verdade, vamos criar um reservatório de placa de 70 centímetros de altura com 10 mil litros d'água. Eu estou fazendo, na verdade, um reservatório de água que vou utilizar na horta. Se eu entrar no pedido do banco como um reservatório de água,
para a irrigação, também não tem nenhum item na legislação. E se eu entrar lá com um pedido que vou criar peixe, blá, 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 então Sim. ele pode interpretar como sendo piscicultura e eu ter licença ambiental, mas isso já dificultou. E as pessoas estão fazendo a produção animal para o próprio consumo, para autoconsumo. Não há nenhuma legislação para se fazer um frigorífico, que ele tem que ter abate, ou isso para a galinha que ele está abatendo no fundo da casa para ele mesmo, ou se ele vendeu o animal vivo. Mas olha, quando nós institucionalizamos e temos de trabalhar aí com 1.000 famílias, então 1.000 famílias com 10 frangos a cada 10 dias, eu estou falando em 10.000 frangos. Com 2 quilos, eu estou falando em 20 toneladas de frango. Então, 1.000 famílias só vai existir se houver quem demanda. E quem demanda para a gestão de 1.000 famílias já é um empreendimento grande que a gente tem de pensar nele com a autorização do CIF municipal. Quem vai cuidar disso é a gestão. Então, aí entra a parte técnica, entra a parte da prefeitura. Agora, com animais nativos e tudo, é outro caminho, tá bom? O sisteminha não trabalha com ele. Mesmo as plantas no sisteminha, quando eu trabalho lá com o milho híbrido, o AgroSéries, o AG1051, quando eu não comprometo o sisteminha, nem com a legislação orgânica, nem com a agroecológica, e deixo ele livre, as pessoas não têm restrição na comercialização. Apesar de que todas as pessoas que entram em contato com o sisteminha identifica ali as práticas orgânicas e agroecológicas, só que sem restrição, tá bom? Sim. Ok. Obrigado. Francisco Alves, pois não, doutor. Eu fiz a pergunta aqui no chat aqui do lado aqui, não sei se o senhor está percebendo. Eu não li porque eu estava respondendo ali. Deixa eu pegar. Tranquilo, mas... Tá, se possível fazer parcerias com o município para a implantação do sisteminha. Sim, com a Embrapa é possível, né? Com a Emater é possível. Atualmente a Embrapa tem um termo de cooperação técnica com o Instituto Emater para todo o estado do Piauí. Então, se estiver localizado no estado do Piauí, o melhor contato hoje seria diretamente com a Emater. Nós temos à frente o Dr. Guedes e os técnicos também. A Emater tem uma rede, acho que é um dos estados com um dos maiores privilégios, porque se a gente olha o mapa de atuação de escritórios da Emater, está povoado em todos os 220 municípios do estado. Então, como já tem o vínculo, né, entre a Embrapa e o Instituto Emater, e ela trabalha a extensão, então trabalhar com menos burocracia diretamente com o Emater, tanto a regional, né, a estadual de Teresina, que dá o apoio às coordenações regionais e locais, pode ser o primeiro passo. E, do contrário, também pode ter o vínculo com a Embrapa, apesar de toda a burocracia, e ela também está mais focada na pesquisa e não na extensão. Bom? Depois tem aqui o Jean Barrado também, professor e demais organizadores. Bom, é só cumprimento, depois eu vou dar uma lidinha. Projeto. Queria falar também um pouquinho, só um pouquinho, professor. Fique à vontade. Acho que o Francisco quer só completar, Cláudio. O senhor deixa aí o seu e-mail para que eles possam estar mandando. O meu e-mail, tá, eu vou colocar aqui. Depois o senhor deixa aqui o seu e-mail no chat para que eu possa estar mandando eu vou deixar o e-mail meu na Embrapa e vou deixar um e-mail alternativo, que às vezes tem necessidade de mandar às vezes, coisas mais pesadas, ou o e-mail corporativo é mais difícil. Mas eu vou deixar também, eu deixei aí o link do sistema online, tá bom? E aí eu acho o contato, né, também, depois eu posso passar, nós temos aqui, a gente poderia, com a listagem do grupo, fazer aqui no chat, né, se as pessoas deixassem o número do telefone e que a gente pudesse pegar de todo mundo o nome, telefone e cidade, a gente poderia depois criar um grupozinho aqui no WhatsApp e ter um contato com todo mundo aí para facilitar a palestra. Professor. O que você acha? Pois não. A gente solicita também que deixe no chat o e-mail para a gente disponibilizar também material, né? Algum material que alguém queira.
Tá. E a gente ainda vai abrir o espaço ainda para três perguntas, aí depois a gente encerra, né? Já estamos aí com quase 1h30, e é importante salientar que essa palestra de hoje é apenas ilustrando o que é o sisteminha, mas por trás de tudo isso tem um conhecimento muito grande, técnico, aonde a gente gostaria de organizar um grupo, né? Como você bem colocou, professor Luiz, sim, que esse grupo ficasse para capacitações futuras de cada módulo desses, né? E é isso que a Emater está passando hoje, com essas capacitações, e a gente está aprendendo bastante com o senhor, né? E com essas tecnologias que foram desenvolvidas pelo sistema Embrapa. Então, a gente, além de estar aprendendo, a gente viu a necessidade também de mostrar isso para outros profissionais da área agrária, né? E a gente gostaria que realmente deixasse e-mail, nome, telefone e a cidade a que pertence, tá ok? Obrigado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar um texto aqui do sisteminha, eu tenho um formulário na internet, Google Forms, que ele consegue capturar, vocês vão poder preencher o cadastro, quem ainda não preencheu, né? Eu vou pôr aqui no chat agora também, e aí a gente identifica pela data de hoje e conseguimos ter os dados, né, das pessoas que eu posso trabalhar, já sai na planilha e a gente pode trabalhar na mala direta para o Jerônimo. Aí eu deixei aí agora, as pessoas podem colocar aqui também e depois preencher lá, para ter dados mais completos, por exemplo, da propriedade, quais os interesses nos módulos que eles têm melhor, dúvidas. Bom, e aqui já vai ficando direto, né? Nome, e-mail, telefone, para a gente poder entrar em contato. Muito obrigado. Professor, pois não. Antes de encerrar, eu queria só fazer uma observação, assim, em relação a esse grupo do WhatsApp, porque quando já foi falado aí, e eu já queria propor, principalmente em relação às pessoas daqui, de Pernambuco, que fazem parte dessa região, porque qual é a nossa maior deficiência? Chegar insumos de qualidade, chegar levinos de qualidade, entendeu? Chegar os pintos de qualidade aqui, porque não adianta só você fazer um sisteminha. Você tem que alcançar a quantidade de nutrientes corretos, a quantidade de carboidrato correto. Eu conheci uma pessoa que ela se apaixonou tanto pelo sisteminha que ela fez lá um negócio e tascou 200 galinhas dentro, entendeu? E assim, em relação ao tanque de peixe, eu já tentei, é sério, em relação ao tanque de peixe, a dificuldade de trazer de Parnaíba para cá, ração de qualidade é tanta que eu tentei com as rações que o pessoal trabalha aqui, as pisciculturas, em Paulo Afonso, Itacuruba, tudo, e não consegui, porque não dá certo, eles não alcançam, entendeu, a quantidade certa ao que foi testado. Como o professor diz, aí teria que ter novo teste com novas rações e etc. Então, assim, se a gente consegue se mobilizar, pelo menos até Paulistana, de Paulistana para cá é 600 quilômetros, Parnaíba para cá já é mais de 1.000 quilômetros, então a gente poderia se organizar em um transporte só. Isso diminuiria e a questão dos insumos todos chegariam aqui bem mais barato. Então, é essencial ser formado esse grupo de WhatsApp para a gente se organizar, para que o sisteminha realmente chegue barato na vida do agricultor, entendeu? Exato. O que a gente está trabalhando, por exemplo, são esses 3 gargalos, né? Como fazer chegar o insumo de qualidade com preço justo. Não significa ser o preço mais barato, ser justo, que ele corresponda àquilo que se propõe. Então, por exemplo, se eu tenho um alevino e uma ração que consegue atingir o preço e o resultado ser compatível e gerar o que a gente espera no sisteminha, por exemplo, hoje nós esperamos produzir um peixe com 300 gramas, 150 peixes com 300 gramas, gastando R$160. Então, nós vamos gastar R$1,20. Mas quando a gente propõe, por exemplo, um transporte, né, a logística disso, por isso que tem que ter a gestão
e temos que ter volume. Se tivesse só um produtor, 10 produtores lá em Inajá, o frete é absurdo. E para montar uma outra empresa junto dos locais, vai espalhar um monte de empresas sem nada. Então, nós temos que resolver logística primeiro, para depois criar a oportunidade de negócio. Mas a logística, um caminhão, né, uma empresa transportadora hoje, ela aumenta cerca de 60% no custo do peixe, do alevino. Por exemplo, até Paulistana, saindo aqui uma carga de R$160, acresce R$100 de frete. Então, isso aí equivale a 60% dos 160. Então, já eleva o preço da ração e o peixe lá para o Paulistana e já passa a ser quase R$250, o que é feito aqui por 160. Então, como organizar para que a logística possa atender a todos? Então, nós precisamos de ter muita gente fazendo sisteminha. Por exemplo, se eu tenho 1.000 famílias trabalhando com sisteminha, pode encher um caminhão aqui ou em qualquer outro local e chegar o produto com qualidade e preço justo no local, que nós estamos falando em escala. Mas enquanto está pulverizado, é aquilo que eu falei, nós não conseguimos lidar com o mercado. Mas é um problema. Então, encontrar as pessoas, né, de Pernambuco interessadas e que fazem, para que possam se organizar, observar as oportunidades de negócio e atingir os mesmos padrões, é o ponto-chave. Até lá, vamos sobrevivendo e com as experiências que são ótimas aí já, né? Os resultados são fantásticos. Mais duas perguntas de outros dois participantes, por favor, para a gente concluir aqui a nossa live. Ei, alô? Pois não, estou de novo, bem. O Douglas. Eu só estou querendo deixar um alerta, né, no qual que eu trabalho com resgate de fauna, né, quando eu acho com certeza que mexe com esse tipo de sistema, vão aparecer alguns animais silvestres, né? Seria legal a gente observar bem esses animais e até criar dentro do sisteminha, aí fica uma proposta de identificação de qual espécie que está chegando, né, no local. Né? Por quê? Porque aqui no Espírito Santo ainda a gente lida com a situação que a pessoa da agricultura, né, familiar vai lá, mata uma jiboia, ou então mata um gambá, ou come o bicho, né, sabendo que esses animais são diversos, né, vetores, e também ele contribui muito, né, conosco. Então, acho que assim fica uma proposta, né, e um alerta para a gente observar, porque eu assim costumo dizer que o técnico agrícola é uma lacuna, né, no mercado de trabalho. Ele está na área urbana, né, na área de agricultura familiar, na pecuária e diversos, né, local, né, inclusive no resgate de fauna. Então, é só isso aí. Eu agradeço, eu acho que é importante, sim. E nós podemos depois estreitar, né, a conversa. O sisteminha está sempre aberto, né? Ele não, como eu costumo dizer, ele tem a boca grande. É o médico que chega com a proposta da saúde para a verminose das famílias, para o controle anterior. Hoje a gente já não inicia o sisteminha institucionalizado no município sem ter a ação das secretarias de obra, de saúde, né, para que possa trabalhar em conjunto. É bem-vindo. O Elton Messias agora, fazer a pergunta. Agora só falta duas, Matheus. O Elton Messias. Wellington, tá ouvindo? Acho que ele... Wellington, vamos passar para o outro aí. Outra pessoa que queira fazer pergunta? O Wellington voltou. Quer fazer a pergunta, Wellington? Não. Tem o José Rodrigo, escreveu aqui, talvez ele não conseguiu perguntar, mas ele fez uma pergunta no chat.
Professor, essas variedades de galinha que o senhor recomenda podem gerar descendentes produtivos férteis? Poder pode, só que a gente vai perder tempo, né? Porque eu estou trabalhando com a linhagem, por exemplo, a GLK, a Isabral, é uma galinha que ela fica adulta com 6 meses, tem todo um processo de seleção de mais de 30 anos, e ela tem a postura industrial programada para 1 ano. Então, até 1 ano, ela tem um crescimento na postura, no dia a dia, e ela vai atingir 75% a 80% da capacidade de produção do lote. Depois disso, a tendência é que ela vem diminuindo a produção, e quando ela diminui a produção, a gente tem um consumo maior de ração e a conversão fica prejudicada. Então, o ideal é que a gente, no manejo que a gente faz no sisteminha, as aves de postura, elas são compradas pintinhos, ninguém vai chocar ovo, não tem galo, né? Nós não usamos galo para evitar, inclusive, desperdício e consumo de ração. As aves já vêm vacinadas contra bolbo e marek dos incubatórios, tem um programa de vacina para Newcastle, para outras coisas, e vermifugação. Então, elas formam esse lote homogêneo. Com 6 meses, quando ela inicia a postura, compra-se outro lote de pintinho para substituir. Quando ela completar 1 ano de postura, a outra está completando 6 meses de postura e a gente está alimentando, né? Entra com essa ave, que já vai estar com baixa produtividade, no consumo. Então, como eu utilizo 20 aves por ano, 20 pintinhos, não recomenda fazer cruzamento. E se você cruzar, você vai estar piorando a genética do animal. Então, eu poderia estar trabalhando, se eu cruzar ela com um galo, por exemplo, comum, e que a postura dessas galinhas de postura, eu vou estar intensificando o choco, intensificando cuidado parental com os pintinhos, e aí vai me prejudicar a produção de ovos. O que não impede da pessoa fazer isso, mas o sisteminha, nós não entramos com propostas alternativas na implantação do sisteminha. Então, rigorosamente, a gente busca o que a ciência tem de mais produtivo para iniciar o sisteminha, para que possa seguir recomendações técnicas adequadas. À medida que a pessoa familiariza com as técnicas e com o produto, aí ela substitui e faz o sisteminha da forma que ela tiver ideologicamente mais adequada. Depois, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que é só. Tem mais um aqui. Como vocês estão atuando nessa pandemia? Nós estamos atuando assim, né? Igual aqui agora. Tá bom? Não paramos de trabalhar, levando informação e aprendendo, né? Vocês viram aí que eu estou aprendendo a trabalhar aqui com a coisa. O Jerônimo trouxe a ideia da live. Né? Vocês estão aí também, todo mundo, olha bem, nós somos 4h30, né? Já temos 1h30 batendo papo aqui. E no dia a dia a gente não podia fazer isso. E agora com a pandemia, provavelmente nós vamos ter de mudar muito e o sisteminha está vindo aí com a força toda para poder colaborar, né, nessa restauração, que o primeiro ponto que nós temos antes do emprego e da renda é a barriga cheia. E barriga cheia com qualidade, isso é a proposta nossa. Exatamente, rapidinho, professor. Viu? Bem rapidinho, gente. Só em relação a esse de como o sisteminha está atuando nesse tempo de pandemia. Então, aqui em Inajá, a gente tem 13 sisteminhas funcionando. Eu não posso entrar nas comunidades, porque a maioria são comunidades tradicionais. E a gente tem aí uma ordem da FUNAI que não pode ter acesso. Enfim, faço o acompanhamento pelo WhatsApp. As famílias têm trabalhado, todas elas estão muito bem, se alimentando com o que planta, vendendo o excedente. E, enfim, as famílias estão muito, muito, muito bem, graças ao sisteminha. Viu? Muito bem. E nós temos uma outra proposta de live, acho que vai ser na próxima sexta-feira agora. Aí depois a gente aproveita essa lista e passamos convite novamente. E eu vou ver se a sala, porque ela tem o recurso da gente aceitar até 500 pessoas. Ótimo. Ela chegou em 75 e eu não consegui ativar aqui, por isso, aqui fora, aqui na minha lista, ficou aqui uma pancada de gente. Acho que o dobro das pessoas que estão assistindo está do lado de fora, sem poder entrar. Exatamente. Parabéns pela muita gente iniciativa. E vamos ver se a gente resolve isso para facilitar o bate-papo. Tá bom? Bom, pessoal, o Sindicato dos Técnicos Agrícolas e o EMATEL do Estado do Piauí
infelizmente hoje não tem como repassar para os seus usuários uma premiação por participar hoje, né? Porque é o primeiro contato, nós vamos pegar esses contatos, os e-mails e tudo, e a gente vai programar novos encontros. Mas nós nos programamos aqui, discutimos, e a gente gostaria de oferecer ao professor Luiz Guilherme um aplicativo de celular. Se ele quiser, a gente pode providenciar esse aplicativo, sisteminha, produção integrada de alimentos, onde dentro dele todo mundo pode se cadastrar, fazer perguntas, pode ver o material, pode ver vídeo, pode ver o slide, pode mandar mensagem diretamente para o professor Guilherme. E aí, se ele quiser, a gente pode fazer esse aplicativo onde todo mundo vai poder instalar em seus celulares e assim fica mais fácil o contato. Porque grupo de WhatsApp só cabe 274 pessoas, se eu não me engano, né? Então não cabe muita gente. O aplicativo celular não, ele abrange toda a plataforma. E aí, se o professor quiser esse presente, a gente fica à disposição para fazer. Viu, professor? Fantástico, eu não vou negar, né? Não vai ter nenhum custo. Então, isso aí é ótimo, é muito bem-vindo, e acho que quem ganha somos nós, né? Todos nós, a comunidade. Todos nós, né? Não é um presente para o Luiz Guilherme, acho que é um presente para toda essa para o projeto todo, né? Sisteminha para o projeto. Só tenho a agradecer. Eu só tenho uma consideração aqui do Sandro Lopes, que ele colocou ali no bate-papo, uma situação em que o sisteminha sendo adaptável regionalmente, socialmente, que ele não interfere com isso, é como poderia lidar com regiões onde tem outras espécies de peixe e tudo. Então, ele teria que ser, a gente tem que estar afinado, por exemplo, por isso que a gente tem feito muita parceria, muito empenho com a parte técnica dos locais e principalmente os institutos federais, as universidades, de modo que possam gerar informações locais. Por exemplo, se lá no norte não pode utilizar a tilápia, qual peixe que pode? Porque para cada bicho desse tem um parâmetro completamente diferente. Eu não posso, às vezes, usar o tambaqui, ele vai comer a minha bombinha, mas se eu resolvo o problema dele não comer a bombinha, eu posso usar. Outro lugar não tem alimentação adequada. Na África, a gente utiliza o bagre africano, que aqui tem algumas restrições. E eles conseguem produzir até 300 quilos de peixe no tanquinho que nós produzimos 30, 40 quilos. Né? As plantas também. Então, cada local. Tá bom, Sandra? Pois não, Jerônimo. Agora eu vou encerrar minha palavra para você poder encerrar. Só um aviso. Todo mundo, deixem aí o e-mail de vocês, o WhatsApp de vocês, que a gente entre em contato com vocês para deixar mais informações e aí fazer o cadastro no aplicativo na hora que estiver pronto. Ok, pessoal? Obrigado aí pela presença. Jerônimo. Então podemos encerrar, né? Um abraço a todos, até a próxima. Valeu. Um abraço, professor. Um abraço, até logo. Salvar aqui. Vou tentar salvar aqui os dados nossos. Acho que deu certo aqui. Professor, eu salvei os participantes e salvei os comentários, viu? Os comentários tem muito e-mail.